E aí pessoal, tudo beleza? Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando aqui, principalmente depois de ajeitar o meu cantinho, dei uma faxinada. Eu tinha decidido gravar, fazer um vídeo aqui falando um pouquinho sobre o 3DS, né? Só que aí eu parei e olhei, cara, a minha mesa, sei lá, tava muito suja e eu precisava limpar, então eu fiz rapidão aqui uma faxina, dei uma limpada por cima, levantei os monitores, passei um pano com álcool por tudo, principalmente ali no Switch também, que em cima tava pegando bastante pó. Mas enfim, esse não é um vídeo então sobre Pokémon Scarlet ou Pokémon no geral, mas é o vídeo onde eu queria aproveitar para falar um pouco desse carinha aqui, ó. Desse carinha aqui, o Nintendo 3DS. Ainda mais agora, né, em 2024, então o que mais vai ter é vídeo de pessoas perguntando se vale a pena ou não ter um Nintendo 3DS em 2024. E peraí que isso aqui tá difícil. Bom, pessoal, acho que não é mistério pra ninguém que, bom, respondendo de modo resumido, com certeza vale a pena sim pegar um Nintendo 3DS agora em 2024. Ainda mais se você conseguir a versão XL ou a do New 3DS XL também, que aí, tipo, você realmente vai ter as melhores versões possíveis do Nintendo 3DS. Nada contra a primeira, mas enfim, essa aqui tem a tela muito maior e a New 3DS XL tem outras funções, como até o 3D fica melhor, além do analógico adicional, que também ajuda bastante na hora de jogar, mas eu não tenho ele, então vamos falar apenas do 3DS normal, que é o que eu tenho aqui. Não deu tempo de limpar o 3DS, né, como vocês podem ver aqui, mas galera, vamos lá. Primeira coisa então a se falar. Eu acho que não tem como falar desse portátil sem comentar antes seu antecessor, que é o Nintendo DS. Eu também tenho um Nintendo DS, a versão que eu tenho aqui é o Nintendo DSi, que é a versão que tem câmeras, né? Então, podem ver aqui tem uma câmera na parte exterior e também uma câmera na parte interna. Esse carinha aqui foi o antecessor ao Nintendo 3DS. Então, em outras palavras, precisou esse carinha aqui existir para depois a gente receber o Nintendo 3DS. Uma das primeiras coisas que o Nintendo DS trouxe como novidade é a questão das duas telas, né? O DS é de dual screen. E isso, galera, na época era muito novidade. Além de ter conexão à internet para jogar partidas multiplayers, nesse carinha aqui a gente teve o primeiro Mario Kart com suporte à jogatina online. Até o lançamento desse aqui só era possível jogar no modo multiplayer local. Esse meu Nintendo DS, né, eu tenho o cartão R4, como deu para perceber, então tem alguns jogos aqui na memória. Eu tenho um cartão bem pequeno, um cartão SD pequeno nele, então não tem muita coisa instalada para jogar, eu tenho só um dos principais assim. Mas com o tempo eu quero ver se eu consigo colocar um cartão micro SD maior em todos os meus portáteis, na verdade. Não só no Nintendo DS, mas também no 3DS. E galera, não tem muito o que falar além disso, né, do Nintendo DS. Não é à toa que ele foi aí um dos maiores sucessos da Nintendo, principalmente na era dos consoles portáteis. Como ele fez o maior sucesso, era de se esperar que viria então o seu sucessor, que era o Nintendo 3DS. E agora a maior novidade é que ele tem um efeito em 3D, que infelizmente eu não vou conseguir mostrar em vídeo. Bom, quem já jogou ou quem já viu outros vídeos de Nintendo 3DS sabe do que eu tô falando. O efeito ele é só na parte da tela de cima. Cara, a versão XL pra mim, ela é a melhor, tá? Claro, sem contar a revisada, que é a do New 3DS XL. Mas eu não vou levar em consideração o New 3DS XL, porque hoje em dia você só encontra ele por preços muito caros. E aí, na minha opinião, não vale a pena gastar tanto assim. Um 3DS XL você encontra aí sempre a partir de R$1.000, tá? Tem gente doida da cabeça cobrando quase o preço desse carinha aqui, quase o preço de um Nintendo Switch OLED usado. Aí pra mim já se torna algo meio sem noção, tá? Aí eu já acho que não vale a pena. A principal questão que eu recomendo um Nintendo 3DS, galera, é pra quem gosta de jogar os exclusivos da Nintendo. Na época, né, ele também teve como principal concorrente o PlayStation Vita, que lá você tinha jogos da Sony, mas nesse carinha aqui, bom, é meio óbvio, né? Você vai ter os jogos da Nintendo. Inclusive eu tenho um PS Vita aqui. Pera aí, deixa eu pegar junto. Eu tenho também aqui, ó, um PlayStation Vita. E dá pra gente fazer até um comparativo aqui dele com o Nintendo 3DS. Será que tem bateria? Não, eu acho que eu não tenho bateria. Mas dá pra dar uma olhadinha no corpo do console, galera. Então, ó, aqui vocês têm um console
com apenas uma tela, porém é uma tela maior. E um outro diferencial desse carinha aqui, a parte de trás aqui, ela é touch, essa parte aqui. Infelizmente não tinham muitos jogos que utilizavam, mas enfim, era um diferencial da época aí. Esse era o concorrente do 3DS. Comenta aí se vocês querem que eu faça um vídeo falando só do PlayStation Vita, porque senão eu vou acabar me prolongando demais aqui nesse assunto, e o que eu quero falar mesmo é do Nintendo 3DS. Bom, antigamente, galera, a gente tinha aqui a opção de adquirir os jogos, né, como sempre em duas formas, ou na forma de mídia física, que inclusive tem uma das caixinhas mais bonitinhas, na minha opinião. Eu amo a mídia física do Nintendo 3DS. Ó, são muitos detalhes, cara, eu não sei vocês, mas eu acho muito bonitinho, eu gosto demais. Fora que ela vinha com bastante coisa na época, né? Vinha um monte de encarte, de código, cupom. E o cartuchinho também, né? Muito parecido com o cartucho do Nintendo DS. Mas esse aqui, ele tem aquela diferença ali na parte de cima, que faz com que não dê pra colocar no Nintendo DS. Essa partezinha aqui. Mas o contrário dá. Cartuchinho de Nintendo DS, você consegue colocar no Nintendo 3DS. Pois bem. Bom, e além dos jogos em mídia física, né, que é óbvio, é padrão, a gente tinha também a possibilidade de comprar jogos pela eShop, que aí ficavam vinculadas, né, ao seu console, ao seu Nintendo 3DS. Essa função não é mais possível, então não tem mais como você comprar jogos originais de forma digital no Nintendo 3DS, porque a Nintendo simplesmente decidiu que era hora de fechar e abandonar a eShop do console. Eu não gostei nem um pouco disso, acredito que nenhum grande fã ou gamer tenha gostado disso também. Mas é um movimento comum aí que as empresas estão fazendo. Nintendo, a Sony também, quando fechou a PSN lá do PlayStation 3, do PlayStation Vita. Mas, cara, eu acho uma sacanagem, porque tem muitos jogos que você acaba não tendo mais a possibilidade de comprar. E aí a gente acaba recorrendo para outros meios, né? Opa, então aqui eu tenho um cartão pequeno. Eu tenho um cartão só de 8 GB, se eu não me engano. E eu consegui deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos instalados. Eu acho que tem espaço para mais um pouco, mas esses foram os que eu deixei instalado aqui, né? E galera, vocês conseguem ver aqui pelo vídeo, né, mesmo não sendo a melhor qualidade do mundo, que a tela desse console, ela é perfeita. As cores são perfeitas. E o mais doido de tudo é que ele não é uma tela OLED, né? Claro, nem vou comparar com uma tela OLED, mas, cara, isso aqui para um console portátil é muito lindo. Fora a pegada, então isso aqui na mão fica muito bom de usar. Bom, eu tô pegando todo torto aqui porque eu tô gravando com a outra mão, né? Mas isso aqui fica muito bom. E os jogos também rodam muito liso, tá? Principalmente os remakes, né, aqui que a gente tem do Zeldinha, os jogos do Luigi's Mansion, os jogos do Mario também, eles rodam aqui de forma muito fluida. Eu vou colocar um aqui pra gente ver como roda. A tela de baixo é touch, né, mas isso também seguiu do modelo anterior, do Nintendo DS, então continua sendo touch na tela de baixo. E a tela de cima tem a função em 3D, funciona aqui com praticamente tudo. Você consegue em todos os jogos utilizar a tela de baixo com touch. Eu vou tentar colocar o celular num suporte aqui para conseguir mostrar um pouquinho de jogatina enquanto eu falo. Pera aí. Eu tô jogando olhando pela tela do celular, então não julguem aqui a minha habilidade, né, mas sim a boa vontade aqui de trazer um pouquinho e tentar mostrar como é a sensação, né? Como seria a sensação de jogar um Nintendo 3DS. É importante lembrar que o Nintendo 3DS não tem mais suporte da Nintendo. Manutenção de forma oficial você não vai conseguir. Comprar os jogos digitais, como eu comentei, né, você também não vai conseguir. E aí você vai ter que acabar recorrendo ao método, né, que a gente sabe muito bem como é, para conseguir pegar os joguinhos aqui de consoles que já foram abandonados. Eu gosto muito de pegar jogo em mídia física, então quando eu consigo, eu gosto de colecionar, né, gosto de ter as versões, mas a outra forma é essa mesmo que vocês estão pensando. O som dele é bem alto, talvez no vídeo não pareça o quanto ele é alto, mas ele é bem alto sim. Vamos ver se no mundo 1 aqui a primeira fase fica melhor pra gente mostrar. Voluminho no máximo aqui. E é isso, galera, é uma aventura do Mario mesmo, né, como todos os jogos. Esse aqui pra mim é um dos preferidos aqui no console, que é a versão 3D World, né, do Mario. Ele surgiu quase que na mesma época lá do... Opa, 3D World não, né? 3D Land.
Ele saiu quase que na mesma época da versão do 3D World, do Nintendo Wii U. Então vocês vão encontrar algumas coisas bem parecidas e semelhantes. Essa parte aqui, ó, quando você está jogando em 3D, você consegue ver as moedas vindo mais pra frente e também o peixinho pulando aqui mais pra frente. No geral é isso, vocês também conseguem deixar aqui os jogos suspensos, né? E é isso, você quer parar de jogar, você só fecha, corre pro abraço, guarda pra faculdade ou vai trabalhar, né? Que joguinhos não caem do céu. E galera, não adianta, eu posso mostrar aqui por horas e não vai fazer jus a sensação que é pegar isso aqui na mão e olhar essa telinha aqui com os seus olhos. Porque, né, vocês estão vendo pela câmera. Outro jogo que eu gosto bastante são os remakes do Zeldinha Ocarina of Time e também do Majora's Mask. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, esse aqui é o remake que a Nintendo fez, né, do Ocarina of Time, que, como todos sabem, acredito eu, é o melhor jogo da história dos videogames. E quem tá dizendo isso não sou eu, né? São vários portais aí de avaliação de jogos que acabaram dando para esse jogo aqui praticamente a nota máxima. Por curiosidade, no Metacritic esse jogo tem a nota de 99, é a maior nota. Nossa, eu tô bem no templo da água aqui, que é uma das partes mais difíceis. O que esse remake trouxe de bom, de novidade, né? Como aqui tem essa função de tela touch, você acaba conseguindo mudar de itens e tudo mais de uma forma muito mais fácil e prática do que o original, né? Então esse templo mesmo, que era o maior terror aqui do pessoal na época do Nintendo 64, ele acaba se tornando mais fácil até aqui. E você consegue, né, deixar os itens aqui em atalhos. E aí, por exemplo, na parte onde você tinha que trocar aqui, calçar a bota e tirar ela várias vezes, você consegue só apertando o botão, né? Eu deixei aqui no Y, então eu aperto o Y, tiro do Y. Outra função do console é que ele tem, como ele tem o giroscópio, né, o sensor de movimento, então todo jogo que tem a opção de câmera, você consegue usar aqui o próprio giroscópio do console para fazer aqui a jogada de câmera do jogo. Isso aqui também acho muito bacana. E galera, é isso, o gráfico desse jogo tá incrível, a duração de bateria dele é muito boa, o meu já tem bons anos e ainda assim dura bastante. E eu sou suspeito para falar, porque eu amo, de verdade, esse console, amo todos os consoles da Nintendo, na verdade, né? Inclusive peguei o Wii U há pouco tempo, porque eu amo demais e eu queria muito jogar o Wind Waker, a versão HD do Wind Waker. Então eu acabei pegando o Wii U, só que falta a Nintendo anunciar pro Switch, né? Beleza, mas e sobre a memória, né? Como eu comentei pra vocês, eu tenho um cartão aqui de 8 GB de armazenamento, onde eu instalei os arquivos disso aqui, e aí acaba entrando aqui também os jogos, né? 8 GB, cara, dá pra colocar uma quantidade legal, assim, pra você ir jogando e trocando. Você vai trocando conforme vai zerando, né? Mas eu vejo a galera colocando aí cartão muito maior e lotando de jogo. Vale a pena também. Assim que eu conseguir, eu quero fazer isso. Se você não tem dinheiro, né, pra fazer um investimento de pegar aí um Nintendo Switch hoje em dia, ou até mesmo se você já tem um Nintendo Switch, mas quer conhecer outros jogos, né, que acabaram ficando só nesse carinha aqui, eu recomendo demais, então, que vocês comprem um Nintendo 3DS, né, em 2024, só cuidado com o preço, porque como eu comentei, tem uma galera muito sem noção, que acaba cobrando valores caríssimos, e aí eu não acho que vale a pena, dependendo do preço. Mas é isso, galera, tem muito jogo bom que acabou ficando preso nesse console e vale a pena ser revisitado, né? O Luigi's Mansion, esse aqui vai sair uma versão de remake, né, ou remaster pro Nintendo Switch, e é bem provável que eles acabem também trazendo o primeiro Luigi's Mansion, que era original do GameCube e acabou sendo relançado pro Nintendo 3DS. E são jogos maravilhosos, cara, são jogos maravilhosos que, como eu comentei, né, muitos acabaram ficando presos nesse console. É isso. Recomendo aí que vocês comprem o Nintendo 3DS em 2024. Comenta aí embaixo se você tem um Nintendo 3DS, como que você chegou nesse vídeo, se você pretende comprar um Nintendo 3DS ainda esse ano. E é isso, esse é o primeiro vídeo longo aí do canal, espero que gostem desse formato. Tem outros consoles que eu posso trazer também, né? Como eu comentei, Nintendo DS, PSP e também consoles de mesa. Então é isso, se vocês quiserem posso trazer mais vídeos aí, vamos ver como é que vai ficar a entrega desse vídeo aqui. Beleza?